Olá, pessoal! Hoje nós estamos aqui no PulsioneCast, entrevistando o nosso querido pastor Vitor Júlio de Almeida. Eu sou a Fernanda, estou aqui com... Edson Anácio. Nós somos liderados pelo nosso pastor e hoje nós vamos falar sobre o último livro lançado, que é Intencional, o legado de Daniel e Timóteo para a juventude cristã. Mas antes da gente começar a falar sobre esse livro, a gente vai apresentar o nosso pastor. Vitor Júlio é teólogo, mestre em teologia e escritor, com especialização na área da teologia do Novo Testamento. É pós-graduado em teologia bíblica e práticas pastorais, gestão de igreja e instituições sociais, relação de gênero, raça e etnia. Tem dedicado sua vida ao ensino, discipulado e formação de uma liderança cristã forte e comprometida com o reino de Deus. E nós, né, Edson, somos privilegiados por ser pastoreados por ele. É um grande privilégio, né? Ter um pastor escritor, né? Exato. Autor e não apenas desse livro, né? Quantos livros você já tem publicado aí, pastor? Esse me parece que é o nono, né? Nono livro. É. Isso é muito bom. Tem uma frase, eu esqueci quem fala a frase, não devemos confiar em um homem de apenas um livro. Não tem um autor assim? Não vou me lembrar agora. Mas vamos lá. O que te levou a escrever este livro, né? Que é um livro para a juventude. Sim. E o que te levou a escrever um livro exclusivamente para a juventude? Olha, Edson, primeiro é preocupação, né? Preocupação com essa geração. E eu tomei como base a juventude da minha igreja. Então, ela foi a primeira base que eu tive para observar o comportamento deles, que estavam mais perto de mim. Também porque eu tenho dois filhos, né? Eu tenho dois filhos. Eu tenho uma filha de 25 anos, 26 anos, e o meu filho fez 18 anos. Então, eu tenho na minha casa um exemplo de jovens que também sofrem as mesmas pressões. E não é só pelo fato deles serem meus filhos e eu ser pastor que facilita para eles. Pelo contrário, talvez eles sejam mais cobrados pelo fato de ser meus filhos. Então, quando eu vejo essa geração, vejo os jovens da minha igreja cheio de conflitos, e como eu estou vendo essa geração hoje, até porque alguém me perguntou, aliás, estávamos numa conversa informal, e hoje estávamos falando sobre nós somos esses líderes, como eu já tenho os meus 50 e poucos anos, né? O Herbie, aquele fusquinha antigo, tem uns antigos aí que os meus 53, então nós somos esses líderes de transição. O que seria um líder de transição? Eu vivi um contexto social, uma geração diferente desta, e estou passando por esta. Então eu preciso, como nós hoje, líderes, principalmente pastores, líderes na igreja, nós precisamos de trazer esse legado da geração que nós vivemos, como nós superamos isso, e projetar isso nessa nova geração. Então, é difícil mesmo. Então, ser esses líderes de transição é uma responsabilidade muito grande, porque nós precisamos de projetar esses jovens, porque eles vão enfrentar uma sociedade muito hostil, que já está Já assim, está né? enfrentando. Já está enfrentando. Então, nós temos essa responsabilidade. Preocupado com isso, de ser um líder de transição, de pegar os valores da minha geração e introduzir essa nova geração, me fez ter um olhar especial e buscar na Bíblia dois personagens que pudessem me ajudar, me auxiliar no que eu escrevi aí. Tenho certeza que vai ser uma das ferramentas, né? Porque com certeza tem mais pessoas também com a mesma preocupação minha, né? De escrever, de passar um legado, de oferecer uma ferramenta. Eu sei que essa é bem eficiente. Se os jovens usarem bem o que está aí, eu tenho certeza que é garantido de ter um pouco de sucesso. Você está passando o cajado, né? Exatamente. Cajado. Como fosse um Moisés, um Elias, né? E falando nesses dois personagens, o que te levou a escolher um personagem do Antigo Testamento e um personagem do Novo Testamento, né? Duas figuras muito conhecidas da Bíblia, que são Daniel e Timóteo. Boa pergunta, Fernanda. Por que Daniel e Timóteo? Por que um do Antigo Testamento e um do Novo Novo? Testamento. Por mais que sejam personagens bíblicos, eles estão vivendo em contextos totalmente diferentes, em cultura diferente. Eu tenho Daniel, que está sendo forçado a mudar de cultura, mudar o pensamento, trocar seus princípios e valores.
E a vantagem é que Daniel, lá no Antigo Testamento, cativo na Babilônia, pelo menos ele tem amigos que influenciam ele positivamente. Mas a pressão também é muito grande, porque ele também está sozinho, né? Foi tirado do seio familiar, que sofre pressão para mudar a sua forma de viver, mudar os propósitos que Deus tinha na vida dele. Passa muito tempo depois, vem Timóteo, porque Timóteo agora é um menino muito novo, diferente daquela sociedade que Daniel está, porque ele está cativo num império terrível. Um império que estava praticamente para eliminar todo o povo judeu. Então, Israel estava por um fio para ser eliminado com o Império Babilônico. Só que agora, Timóteo está introduzido num contexto onde o povo de Deus está mais forte. Então, Jesus já chegou. O evangelho já está colocado em prática. Aquelas dificuldades todas anteriores tinham sido superadas. Então, Timóteo está sendo projetado num cenário onde ele já tem mais recurso, não é? Então, ele tem mais gente com ele. E não só, por mais que ainda Roma ainda está oprimindo, não é? Ainda tem uma opressão muito grande, mas Timóteo é um menino pequeno, novo, né? Começando a sua juventude, ele é tirado desse sonho juvenil, né? Esse sonho de ter um trabalho, de namorar, né? De casar, que é isso que o jovem sonha, de ter sucesso, tá? E aí ele é colocado para liderar muito cedo. E ele abre mão desses sonhos todos para liderar, para trabalhar com gente. Mesmo ainda não tendo tanta maturidade, ele é colocado para trabalhar com gente. E é difícil trabalhar com gente. É muito difícil. O Timóteo, tem dois em contextos diferentes, mas sofrem a mesma pressão. Mas todos dois, eles se entregam totalmente para cumprir um propósito pelo qual eles foram chamados. Isso é maravilhoso. Esses dois personagens encaixaram perfeitamente. Sensacional. Eu vi bem legal a capa, né? Traz uma referência de, né, que um sujeito bem no mundo contemporâneo. Exatamente. Né? Não é essa a ideia? Bem pensado. Bem algo que está trazendo de lá para cá, né? Como se aplica hoje para essa juventude, essa Daniel e Timóteo hoje nesse mundo contemporâneo? A ideia é uma capa. É interessante porque, inclusive, tem muitos filmes assim hoje, né, cara? Ficção, coisa de multiverso. Os jovens gostam de exatamente. Os jovens agora tá focado nisso. Então, essa ideia de ter um personagem bíblico aí simbolizando ou Daniel ou Timóteo no tempo, né? E aí o portal está dizendo que os dois estão em tempos diferentes, né? Muito legal. É o legado que se passa, né? É o jovem a olhar para trás, olhar para os dois personagens e se pegar exatamente as qualidades, os princípios, o foco, a disciplina deles e aplicar hoje, ele vai ter sucesso. Então não é diferente. Se ele conseguir pegar as instruções, a vida de Daniel e Timóteo, ele vai conseguir ter sucesso hoje. Mesmo que esteja vivendo aí mais muitos e muitos anos antes de cada jovem hoje. Então, nós estamos falando aí de 2.000, 3.000, praticamente quase 3.000 anos, né, cara? Né? Quase 3.000 anos, quase 3 milênios. Se for questão de Daniel, que está aí mais ou menos 700 anos de Cristo, mais ou menos. Mas 2.000, 2.700, tem muito tempo. Mas se pegar os princípios desses dois, essa juventude hoje tem muito a ganhar. Se aplica, né? Se aplica perfeitamente. É a palavra de Deus, né, Sô? É a palavra de Deus. Ela vai com certeza, se atualizar perfeitamente no contexto de cada jovem hoje. E quem comprar esse livro vai ter uma ferramenta muito especial, porque foi um livro que ele não é só um livro. Então tem os diários devocionais, e eu vi que você teve uma preocupação muito grande em linkar o texto com esses diários devocionais, e é algo que vai alimentando, né, o jovem na caminhada. E aí a pergunta que eu faço é o seguinte: Daniel, ele viveu num contexto totalmente contrário à sua fé, mas ainda assim ele deixou um legado forte. O que o cristão de hoje pode aprender com Daniel para viver a sua fé de forma intencional,
seja no trabalho, na universidade, na sua casa, na sua rua, né? Em todos os ambientes que a gente é formado e que a gente está inserido. Porque nós vemos, assim, muita dificuldade dos cristãos se estabelecerem em outros ambientes. Sim. Né? Dentro da igreja é uma coisa e fora da igreja parece que é outra coisa. E Daniel, ele traz essa fidelidade mesmo, né? Que tem até um autor norte-americano que chama de presença fiel, que é você estar presente, sendo a mesma pessoa em todos os ambientes. O que Daniel pode ensinar para a gente sobre isso? Tem uma parte do livro que fala de sucesso integral, né? E, inclusive, no mundo profissional e acadêmico. Isso. O livro trata disso. É muito legal porque o jovem ele vai poder também, no livro, ter essas ferramentas. Como ter um sucesso integral, seja na vida cristã, seja no ambiente profissional ou acadêmico. E os dois, eles, ao olhar para esses dois personagens, nós vamos ver duas qualidades essenciais, indispensáveis: foco e disciplina. Por que foco e disciplina? Vou tentar contextualizar aqui de forma bem simples. No mundo do esporte, é o seguinte: vamos imaginar basquetebol, né? Basquete. Inclusive, tem umas quadras aí onde tem uns jogos de basquete de rua, não é? Tem. Legal. Lá perto de casa tem um basquete de rua. E eles passam a noite lá jogando. Então, todos esses profissionais de basquete, que os mais conhecidos são os americanos, né? Então, os Estados Unidos, eles têm... é o berço do basquetebol, né? Você quer conhecer. Assim como é o futebol aqui para assim como o futebol aqui. Então, eu vou pegar um exemplo do basquete, que se aplica também a qualquer outro tipo de esporte. Para um jogador de basquete ter sucesso, como o LeBron James, tem os... LeBron James. Tem. Esqueci o nome dele agora, Tem uns feras de basquete. Jordan. Tem os lendários do basquete. Lendários. E tem o Globetrotters, né? Era fantasia, mas muito legal. Para ser um bom jogador de basquete, e eles são tão perfeitos quando lançam uma bola de 3 pontos, para lançar uma bola de 3 pontos, e não importa a posição da quadra, porque eles treinam em várias posições, e os treinos são muito repetitivos. Eles ficam lançando 1, 2, 3, 100, 200, 1000 vezes, até cansar de uma posição só da quadra. E quando eles aperfeiçoam naquela posição, eles vão para outra. Porque num jogo de basquete, ele não sabe exatamente da onde ele vai lançar. Dependendo de onde que ele está, se ele treinou muito naquele lugar que ele está ali, a probabilidade de ele acertar a cesta, para ele, é quase 100%. Porque ele treinou muito naquele lugar. Então, foco e disciplina. Se o jovem cristão hoje quer ter sucesso, seja lá na igreja, nos seus ministérios, no trabalho, na vida acadêmica, é foco e disciplina. Quer ter sucesso mesmo? É foco e disciplina. Nada vem assim de mão beijada, né? O sucesso não cai do céu. Então é treino, é disciplina, é ler todos os dias, é pesquisar, é estudar. Quer passar no concurso público? Então, estude, foco e disciplina, sabe? Quer ter um bom emprego? Foco e disciplina. Essas duas palavras, elas vão caminhar durante o livro. Permear a vida também. Vão, exatamente. Foco e disciplina. Para mim, que sou pastor, foco e disciplina. Se o pai quer educar bem o filho, foco e disciplina. Você quer ser um bom aluno, foco. O professor, todos precisam ter isso. E esses dois, eles vão transmitir isso para a gente. Jesus tinha foco e disciplina. Exato. Nosso maior exemplo tinha foco e disciplina. Foco e disciplina. Daniel é um grande exemplo, né? Exemplo. Orava 3 vezes ao dia. Olha, foco e disciplina. E não abria mão. Não abria mão. É o que sustentou ele na Babilônia, né? E ele teve várias oportunidades de se desviar do caminho, mas ele fez a escolha porque ele tinha foco e disciplina. Fernanda. Exatamente. Ele fez as escolhas certas. E hoje a gente está rodeado de um mundo muito efêmero, em que nós temos várias oportunidades batendo na nossa porta e que nos faz desviar do foco da disciplina, porque a gente fica nessa coisa da recompensa, né? Eu posso, porque trabalhei muito, eu posso.
Mas Daniel não. Daniel foi constante na vida dele, até renunciou. E no seu livro você fala sobre isso, né? Sobre essa questão das renúncias, sobre a questão de você... o que é ser um cristão intencional. Então, lá na página 48, tem 4 afirmações, né? Quem comprar o livro vai ler, eu não vou falar aqui, não vou dar spoiler, mas tem 4 afirmações que vão fazer com que a gente entenda o que realmente representa o título desse livro, Sim. que é ser intencional. E dentro desse contexto, o que mais que a gente pode falar, Edson, sobre Você esse estava livro? falando de Daniel, né? Daniel foi intensamente tentado a abrir mão de suas convicções. Você acredita que os jovens de hoje também são pressionados a se afastar do evangelho? Que a gente estava falando. Que Demais. Daniel, ele tinha foco e disciplina, tinha suas convicções, mas ele era pressionado. Será que jovens hoje são pressionados também? O tempo todo. Ainda mais, estamos falando de rede social, que é o que tá aí na mão, né? Na sua geração, você já viveu algo assim? Era Ou mais será que é algo só de hoje? Não, Tá sempre. Isso é diferente. Isso é diferente. Só muda a forma de falar e de fazer. Mas a pressão é a mesma. A pressão é a mesma. Só muda o tempo. Hoje é tecnologia. Nós não tínhamos na mão um celular, né? O primeiro celular que eu comprei foi um Nokia 5120. Eu também. Que é isso, cara? Quem nem sabe o que é um Nokia 5120, né? Hoje é um iPhone, hoje você tem um celular potente, né, cara? No estúdio aqui, para você ter uma ideia, nós temos equipamentos aqui equipamento excelente. E feito, né? E não é tão grande o material. Antigamente as câmeras, aquelas câmeras enormes. Hoje um aparelho pequeno consegue captar a imagem, mandar a imagem em tempo real, né? Em tempo real. Então o jovem tem isso na mão. Então ele, às vezes, nem precisa sofrer muita pressão no âmbito da escola, né? No meio de seus amigos. Às vezes a pressão está na própria mão dele, né? Tá fácil, tá acessível demais. Então ele tem essa dificuldade. Essa O pressão. algoritmo hoje é um grande problema, né? Sim. A gente está vivendo essa realidade, né? A gente está aqui hoje gravando no ano de 2026, um ano político. E a cobrança é muito grande A cobrança também. é muito grande. E a gente vê esse mundo polarizado, né? Polarizado. Daniel vivia um mundo polarizado, não, né? O detalhe é que ele está vivendo num sistema, num contexto também, onde a ideia de você seguir um Deus, seguir outro, há muitos cultos, há um sincretismo. Ele tinha que escolher. Muito grande. Então, há uma cobrança, não está diferente, não. Ele só mudou a forma de falar. As pressões são as mesmas. Inclusive, a conduta dele causou tanta inveja aos outros que ele foi testado, né? E ele foi... e ele provou a fidelidade dele para Deus, mantendo sua disciplina e foco. Eu não vou deixar de ler um trecho aqui desse livro, que eu achei muito interessante, que é lá na página 51, que fala sobre a ferramenta prática que está dentro desse assunto da disciplina, compromisso e ética, para a gente fechar, que você fala assim, olha, sobre o compromisso, fazendo tudo com excelência. Daniel não apenas realizava suas tarefas, ele fazia isso com um nível de excelência que o diferenciava de todos os outros. Seu compromisso fez com que até os reis pagãos reconhecesse que nele havia um espírito excelente. Para desenvolver esse mesmo compromisso, você pode assumir suas responsabilidades com seriedade, independente do reconhecimento humano. Trabalhar com dedicação, sabendo que tudo que faz é para a glória de Deus. Ser constante e confiável, demonstrando que sua palavra e suas ações são coerentes. Nesse mundo, nessa época que a gente está vivendo, onde nós temos uma geração, infelizmente, com falta de compromisso, essa é uma palavra que vai fazer muita diferença na vida dos jovens. Porque quando você fala que fazendo tudo com excelência, você coloca um exemplo bíblico e trazendo para os dias de hoje como que é importante você ser diferente dos outros, entendendo que fazer tudo para a glória de Deus é essencial, né, para que você cumpra o seu propósito. Então, achei muito interessante essa ferramenta prática que você traz com detalhes aqui. Qual que é
o que representa cada item, né? O que representa a disciplina, o compromisso e a ética cristã do lado de fora. Sim. Isso faz com que os jovens pensem em ser melhor a cada dia. E esse é o papel nosso como cristão também, né? Ser melhor espiritualmente a cada dia. É interessante que as grandes empresas hoje, elas exigem esse grau de excelência. Sim. Não existe mais espaço para amadorismo. Não existe. Hoje nas grandes empresas. Então, quando você vai se integrar a uma grande empresa, os jovens eles querem dinheiro, né? Eles querem bom emprego, Sim. né? Porque por mais que as pessoas tenham ganhado um certo dinheiro nas redes sociais, no mundo digital, é também de muita ilusão, certo? Não é algo nada concreto. Verdadeiro e contínuo. A fama dura pouco nas redes sociais. Não é? Dura pouco. Isso roda muito, né? Então, se quer ter sucesso mesmo, e as grandes empresas vão exigir que o jovem chegue lá já com excelência. E ele vai ter que apresentar resultados. As empresas optam por resultado, por metas. Então, se o jovem hoje ele quer realmente entrar no mercado de trabalho e ter sucesso, então faça com excelência. Seja excelente em tudo. Lógico, com as suas limitações, mas deu o melhor, né? Inclusive, na página, parece que 99 do livro, eu dou um spoilerzinho aqui, né? Fala, me parece que gerenciamento das emoções. Gerenciamento emocional, tá vendo a luz da palavra. É isso. Muito Gerenciar bom. as emoções à luz da palavra. E o jovem é cheio de conflito. E se ele trabalhar isso, gerenciar melhor as emoções dele, vontade, desejo, paixão, preocupação, ansiedade, essa coisa toda que é grandes gigantes, né? A gente trata aí como Daniel e Timóteo vencem os gigantes. Então, para vencer os gigantes, é importante, então, fazer um bom direcionamento das emoções. Aqueles gigantes que estão lá dentro, aqueles conflitos internos que o jovem precisa. Eu vivi muitas vezes com muitos gigantes e no meu tempo eu não tinha tanto recurso assim, né? Então, eu tive que vencer muitos gigantes, às vezes, sozinho. Mas hoje, nós temos amigos, temos as redes sociais aí, tem muitos livros à disposição, tem pessoas que falam, tem muitos profissionais que tratam, né, essas questões emocionais da juventude. Sim. Hoje. Tem muitos profissionais para isso. Na minha época, falavam, parece que eu nem sabia o que era psicólogo. O que é isso, né? Hoje, o jovem tem na mão dele isso tudo para ele usar. E se ele gerenciar bem as emoções dele, conseguir trabalhar bem, vencer esses gigantes, à luz da palavra, né? Porque a palavra de Deus é que sustentou Daniel e Timóteo. O que sustentava eles é o conhecimento, é o que estava descrito como palavra de Deus. Eles se apoiavam naquilo, aí eles venciam os gigantes. Com disciplina, né? Palavra, conhecia, lia o que Deus dizia, qual é a vontade de Deus, e buscava um relacionamento com esse Deus. Então, fazendo isso, eles venciam os gigantes deles. E hoje é possível vencer os gigantes também, né? Que estão por aí. Verdade. Timóteo era um grande líder. Era um líder exímio. Você trata ele aqui no livro aqui. Você falou da juventude hoje buscando uma carreira profissional. Timóteo, ele foi um líder, né? Você traz ele aqui como exemplo de líder. E quem que ajudou ele aí na caminhada? Vamos recordar o pessoal aí. Você fala Timóteo? Timóteo teve primeiro uma base familiar. É complicado. A gente fala de base familiar, porque aí você pode perguntar assim, mas e o pai dele, né? Parece que o pai dele não aparece na história, né? Parece que o pai dele é o pai grego, não é isso? Não é? E parece que... É a mãe quando o texto, a história vai dizer que ele é cuidado pela mãe e pela avó, parece que não vou falar aqui algo que não vou... afirmar, né? Fazer um exegese aqui, né, senhor? Então, parece que... E geralmente os textos bíblicos focam muito na figura do pai. Mas como nesse momento o pai de Timóteo é colocado de lado e o foco está nas duas mulheres, dá a entender que o pai não estava tão presente. Porque senão colocaria o pai em evidência. Isso já é um pensamento teológico. Isso não é real, né? Não está no texto. Quando a gente lê, a gente percebe talvez
pai não estava tão presente. Mas ele recebe um berço, né? A família introduz esses valores nele, somente mãe e vó. Olha para você ver, cara. Mãe e vó educando. É sensacional, né, cara? Imagina os conselhos. E depois ele tem um grande professor, né? Aí vem o apóstolo Paulo instruindo esse menino. Ele teve de que foi melhor. Ele aproveitou do que ofereceu para ele de melhor. Então a juventude hoje precisa aproveitar isso, porque os meninos têm potencial demais. Nós temos uma geração de jovens com muito potencial, muito inteligentes. Um senso crítico rápido. Você fala uma coisa com um jovem hoje, ele já tem uma resposta. Ele já tem um argumento. Dentro da minha geração, que a gente era meio recuado, tinha medo de falar, se posicionar. Estamos diante de um cenário político também aí, onde que, lógico, não vamos entrar nesse viés, mas tem um jovem aí que, pelo menos tem coragem de enfrentar o sistema, de caminhar, de fazer caminhada, não importa se está favorável ou não, mas isso é coragem. Isso é coragem, entendeu? Então, a gente está vendo aí hoje, é o que está se mostrando hoje nas redes sociais aí, uma caminhada de 200 e tantos quilômetros até Brasília. Isso, o que eu pego melhor disso é coragem. Então, nós temos também uma juventude corajosa. Isso é bom. E a igreja, então, precisa aproveitar isso, Fernanda e Edson. A gente precisa aproveitar esse potencial que os jovens têm e investir neles. Quanto mais investir nessa geração, a igreja só tem a ganhar, o reino só tem a ganhar. Não, e aproveitando esse assunto, quando a gente olha para Timóteo, a gente vê que ele foi acompanhado, né? Que ele foi formado, acompanhado e encorajado. Está tudo dentro do que você falou. O quanto o discipulado intencional ainda é negligenciado dentro das igrejas hoje? E quais os riscos disso? Quanto é negligenciado, há uma grande parte da igreja. Isso dói no meu coração dizer isso, porque, como pastor, uma grande parte da igreja acaba criando um hipermercado, nem mercado, nem supermercado, né? É um hipermercado de bênção, onde as pessoas vão, escolhe a bênção que quer e compra a bênção, né? Eu estou fazendo de uma forma bem metafórica, para não citar nome, para não... Para a gente não ser cancelado, Sim, tá, para não ser gente? cancelado. Então, as pessoas vão, compra a bênção que quer, vão para casa na ideia de que conseguiu a bênção. Alguns compraram e levaram a bênção. Alguns pagam a bênção e não levam. Ficam frustrados, mas voltam. Na perspectiva de que vai conseguir a bênção. Então virou esse mercado. E a igreja, não, às vezes, ela tem deixado de... A igreja é uma agência para abençoar as pessoas. Só que a igreja está esquecendo de ensinar, de investir na educação cristã. Ela não está investindo muito no ensino bíblico. E é barato. O investimento no ensino bíblico é barato. Por quê? Temos ferramentas gratuitas na internet, sabe? Hoje nós temos uma Bíblia acessível de todas as versões que você quiser. Tem site onde você pega o texto original, você vai conseguir uma interpretação coerente. Você tem tudo na mão. E a igreja tem deixado de fazer investimento em educação cristã. Então, quanto mais a igreja investir em educação cristã, ensino cristão, nós vamos ter uma geração mais forte. Nós seremos uma igreja mais forte para impactar essa geração mesmo, para impactar o mundo. Falta investimento, Fernando, na educação cristã. Essa é a resposta. Eu acompanho de perto, né, a juventude lá na igreja. Lá eu vejo mesmo essa questão do investimento, né? Alguns pais, infelizmente, são omissos, né, nessa questão e parece que transfere para a escola, transfere para a igreja. É melhor terceirizar o trabalho. Terceirizar o trabalho, né? Oh. E a gente fica no meio disso, né? A gente fica no meio dessa disputa aí, não disputa, né? Fica no meio dessa problemática. Sim. Dessa problemática. E Paulo foi fidedigno em abraçar Timóteo, né? Em formar um exímio líder nele, né? Sim. Um exímio líder.
a gente tem, eu vivo nesse meio hoje profissional, né, de empresas, na área da segurança do trabalho, e eu vejo a dificuldade que é essa juventude que está vindo hoje para o mercado de trabalho e, e a gente, eu sinto isso, né? Não no meio eclesiástico, né? Não no meio da igreja, mas eu vejo que nesse segmento a gente está um pouco distante, sabe? Um pouco Sim. distante do que é um verdadeiro homem, né? Verdadeiro ali, cristão não, mas a sociedade. O que você diria para pessoas que talvez vão assistir, com certeza, né? A gente vai alcançar aí diversos públicos, mas o que você diria para uma pessoa que não é cristã, que vai ter o interesse de ler um livro intencional para comprar o livro, Boa né? pergunta, hein? Para ler esse livro, entender Daniel cativo e esse líder exímio, né? Que foi Timóteo, ele sendo trazido hoje para nós, né? Nesse mundo contemporâneo aí, como um líder, como um cidadão, como um homem, né? Porque eu passei por uma experiência, né? De pais ter que levar o filho para fazer entrevista de emprego. Isso aí, A a gente gente tá tá... assim hoje. É lógico que a gente está falando aqui de Sim. uma sociedade cristã, né? A Uhum. gente tem a igreja lá, jovens sensacionais, mas fora desse nicho da igreja, a gente está vivendo uma realidade terrível de jovens, né? Que não estão se interessando em agir, Em sim, ter em ter autonomia, né? autonomia, em Em trabalhar. assumir responsabilidades. Eu acho que o livro traz muito sobre isso, né? Vai motivar mesmo quem está desmotivado? Ó, a pressão em cima do autor. Sim. Uma das minhas preocupações, Edson, foi escrever um livro com a linguagem de forma com que, independente da fé do leitor, se ele é crente, se ele é católico, se ele é espírita, então não importa a fé que ele professa. Ou talvez um profeta não tem fé nenhuma, né? O cara está tranquilo, isso talvez não seja prioridade para ele, mas para qualquer pessoa. Por mais que eu use personagens bíblicos e cito texto bíblico, mas são textos que são ferramentas que servem para qualquer área. Tanto que o livro vai falar de sucesso profissional, Sim. Sim. vai falar de fala de relacionamento amoroso, da vida sentimental do jovem. Então isso vai falar também para ele como passar por cada etapa da vida com propósito, que é intencional. Então, não importa quem for ler, qualquer pessoa pode pegar esse livro e usá-lo até como autoajuda, como ter sucesso profissional, como ter sucesso integral, né, em todas as áreas da vida dele, né, tem até, porque interessante que, talvez vocês até faz uma pergunta, vou fazer a pergunta, mas eu já vou até falar. Cada capítulo, principalmente desse de sucesso integral, que não importa quem seja o leitor, qualquer um pode pegar esse livro e ler que ele vai se encontrar em algum lugar nas páginas desse livro. Tem um QR Code que ele Sim. pega o celular, na hora que terminou o capítulo, é bem interativo, ele vai ler o QR Code aqui no livro e vai ter um devocional curto, é 1 minuto, que é o resumo de todo o capítulo. Então, quando eu termino o capítulo, tem um devocional, um vídeo curto, que Para ajudar a fixar mesmo. exatamente vai fixar, resume tudo aquilo. Então, inclusive, tem até um sucesso integral aqui. Então, qualquer leitor, eu fiz para que não atingisse só a juventude, né? Qualquer idade, seja um adolescente, jovem ou adulto, lendo intencional, eu tenho certeza que ele vai encontrar aqui resposta para muitas coisas na vida dele. Tá? Eu tenho certeza absoluta. Essa é uma das minhas preocupações. E é um livro que vai ajudar os pais também, né, Edson? É um livro que eu recomendo para os pais usarem, lerem, aplicarem as ferramentas. E quando você fala assim que
que cita textos bíblicos, mas também cita vários personagens, né? Tem personagens Nossa, aí achei conhecidos por super muitos demais. interessante. Exato, tem Keanu Reeves, tem Taro Tem. Wells, tem vários personagens aqui. Desde Washington. Denzel Washington, Tem. bem Verdade. conhecidos e que são referência, né? São referência e que a gente pode aprender com cada um deles. E falando sobre essa questão do propósito, e o livro traz essa questão também sobre propósito, que é uma palavra que ficou meio banalizada, né? Ai, qual que é o seu propósito? Virou algo um pouco meio sentimental. E aí parece que quem não tem propósito tá todo errado na vida. Então, dentro do livro, dentro de tudo que a gente já explicou aqui, o que é ter propósito? Legal. Bom, me parece que você tinha até me feito uma pergunta antes sobre o que seria ter uma vida boa, né? Isso, Você me fez uma pergunta dessa, uma vez você me fez uma pergunta dessa. Uma vida intencional. Exato. Né? Então vamos Uma vida responder essa intencional. pergunta. Legal. Qual é a diferença entre ter uma vida boa e uma vida Nossa, intencional? Pronto. Vida boa é uma vida, aquele sucesso pessoal. Né? Vida boa é sucesso pessoal. E também uma estabilidade social. Isso é vida boa, né? Eu quero comprar meu carro, comprar minha moto, eu quero ter um bom salário, eu quero ter dinheiro para comprar minha roupa da marca, né? Eu quero sair, quero curtir com os amigos. Agora, uma vida intencional é uma vida com planejamento. Uma vida intencional, uma vida com planejamento. Uma vida que você obedece às etapas da sua vida. Você está na adolescência, estudando, entra na fase adulta, pensando na sua vida profissional, equilibrando a sua vida profissional com aquela namorada, com aquele namorado que você sonha, que você já está paquerando, já está... Essa palavra paquera já existe, não existe mais, né? Não, você já está desatualizado. Ficando, né? Ou sei lá. Então, já tem aquela questão aí do coração, da paixão. Então, vai equilibrando essas coisas e planejar a vida para que quando você chega aí no final da sua... Já entrando na carreira profissional, né, no mercado de trabalho, você tem tudo planejado. Então, vida intencional é vida com planejamento, onde você passa por cada etapa da sua vida se preparando para a fase adulta, sem acelerar etapas, sabe? E aí você vai, inclusive, à luz da palavra, que era os dois, né? Uhum. Onde a palavra de Deus, onde a Bíblia vai ser essa base que você vai ter. Então, vida boa, essa vida imediata, né? Porque o jovem quer tudo aqui agora, né? Não está preocupado com deixar legado. Agora, uma vida intencional é deixar legado eterno. Vida intencional é uma vida com planejamento. Vida intencional é uma vida que deixa legado eterno. Essa é a ideia. Excelente. E é bem interessante que lá na página 106, você traz uma receita que é muito difícil para a vida das pessoas, mas você mostra aqui no livro que é possível, porque para Timóteo foi, que é equilibrar uma vida espiritual, emocional e profissional, que é justamente você viver com disciplina, foco e ter esse propósito, Verdade. que não é nesse propósito sentimental, mas é um propósito que envolve as ações que você vai fazer nas etapas da sua vida. Então, o jovem vai achar que planejamento de vida, vai achar ferramentas práticas, devocionais, e, acima de tudo, vai entender que a gente pode dar conta, mas se a gente viver à luz da palavra... É possível, com certeza. Exatamente. É disciplina, né? É foco e disciplina. Exato. E você utiliza aqui, né, as metas de curto prazo, médio prazo, longo prazo, que é você ter pilares na sua vida, que a gente tem tempo para todas as coisas. A própria palavra do Senhor fala isso, né? Existe tempo para todas as coisas, tempo de plantar, tempo de colher. E na nossa vida é dessa forma. A gente tem metas curtas, metas de médio prazo, metas de longo prazo. E você sabe muito bem disso, né, Fernanda? Você trabalha com a área financeira, né? Na área de finanças, eu sei muito bem como que é importante a gente ter essas metas. Então, o livro tá bem legal sobre isso. E aí, a gente
vai entrando um pouquinho em alguns conceitos, né, Exo? E aqui você fala que afirma que oração não é um ritual. Não é. E muitas pessoas veem essa questão de ter a obrigação de fazer e acaba virando ritual. Explica melhor para quem está nos assistindo, né? Qual que é esse conceito? O que te levou a entender que oração não é ritual? O livro diz que Daniel, ele orava 3 vezes ao dia, com janelas abertas para Jerusalém. Parece que Daniel repetia o mesmo comportamento todos os dias. Não é isso. Daniel não está vivendo uma vida rotineira de oração. Orar 3 vezes ao dia não é rotina para Daniel. Então, Daniel, no dia seguinte, ele tem propósito para orar. Porque ele viveu um contexto. Então, à medida que Daniel vai vivendo e vai vivendo emoções, desafios, pressões, ele tem algo para falar com Deus. Então, oração não é algo ritual. À medida que você vai vivendo, à medida que você vai se relacionando, porque tem o pastor Claudinei fala de movimento, né? Uhum. A cada movimento seu, você com certeza viveu uma emoção nova, viveu uma pressão diferente, sofre determinados conflitos. Então, à medida que Daniel vai vivendo, ele vai compartilhando isso com Deus. Então, a oração não é um ritual, é uma vida diária de relacionamento com Deus. Então, oração é uma vida de relacionamento com Deus. Era o que ele diário. Passava ali no dia, as situações, orava para... Porque não necessariamente... Conversava. Não necessariamente... quando fala 3 vezes ao dia, a gente vai trazer assim... de manhã, de tarde, de noite. Obviamente que existia uma regra, existia uma cultura, toda uma vivência judaica. Uhum. O povo de Israel tinha isso. Estava claro isso para eles. E ainda o fazem, né? Ainda o fazem. Mas é muito mais isso que o texto está querendo nos dizer. O texto quer nos dizer não simplesmente que você também tem que orar 3 vezes ao dia. Na oração não é algo ritual. A oração é uma vida de relacionamento, uma vida diária. 3 horas da manhã, então esse negócio de 3 horas da manhã... Eles falam que 3 horas, orar de madrugada é melhor. Não tem menos concorrência. Concorrência menor. Porque a oração é um movimento, a oração é diário. É uma conversa diária. Porque você está no ponto de ônibus, você está pegando o Uber, você está chegando no seu ambiente de trabalho, está chegando na escola, chegando do trabalho em casa. Essa mente sua voltada para Deus, para aquilo que é bom, para aquilo que é honesto, para aquilo que é justo, é oração diária. Não pode ser um ritual mesmo, não. De forma intencional. Então a oração tem que ser intencional, ela tem que ter propósito. Inclusive, a oração também é planejamento. Isso tem que que saber o que você pede, tem que saber o que você fala. Não é isso? Você tem que medir as palavras. E não ser ritual não quer dizer que não deva ser disciplinada. Exatamente. Né? Porque aí a gente envolve... Daniel fazia isso todos os dias, mas ele não via como ritual porque não era uma obrigação. Ele ia se desenvolvendo a cada dia esse relacionamento com Deus e era constante. A própria oração de Jesus, quando ele vai ensinar um modelo de orar, você percebe que naquele modelo, no livro de Mateus, que Jesus ensina a orar, que criaram a ideia de que aquilo é uma oração universal, que aí cai no ritualismo. Cai no ritualismo. Então, o que Jesus está ensinando é como que você... Qual é a relação que você tem que ter com quem te criou? Com quem te sustenta? Sabe? É criar essa relação com ele. E como você enxerga essa oração nos dias de hoje? Você vê que, da forma como era Daniel, o cristão ele tem colocado momentos mesmo de oração, tem se dedicado à oração? Ou está bem distante do que era lá o propósito, lá, a ideia lá? O ideal, Edson, é que deveria ser diário, né? É o ideal. A questão de consciência cristã, não é isso? O ideal seria manter uma vida de constante oração, né? A gente tem nosso relógio de oração, né? Sempre a gente mantém lá na igreja lá. E temos colhido os frutos, né? A oração ela é fundamental na vida do cristão. A gente não pode abrir mão desse princípio, né? A oração... também como uma vida devocional, né? Diária. A primeira coisa que eu trato de Daniel, né? A primeira coisa que eu vou tratar aí de Daniel é exatamente o contexto da oração dele, que ele fazia.
Paulo orava pela vida de Timóteo, Sim, com a certeza. avó e a mãe. Sim. Então também é importante não só buscarmos nosso momento de Isso. oração, mas também orar por quem está ao nosso redor, né? Nossos É. amigos, pelos nossos pastores. Os dois isso tinham mesmo. muito bom. Não é E os isso? dois tinham esse comportamento. O que sustentou eles muito em muitas coisas, né? Em muitos momentos foi exatamente ter uma vida de constante oração. E você acha que hoje as amizades influenciam os jovens? Ah, legal. No livro também, ó, bacana. É, Ele a fala, gente tá É. afiado, né? Você tá inclusive tem achando o o quê? devocional, que quando fala de amizade, que ele não estava Amizade. sozinho, né? Exato. Ele estava no meio de amigos, né? E, na verdade, no meio de amigos que influenciavam ele positivamente. E que não aceitaram, assim como Daniel, que teve o nome de Belsazar, né? Tentou trocar o nome, né? Ou seja, Bel te proteja, né? Como se um deus pagão assumisse o lugar do Deus de Daniel. E ele não aceitou, não. Esse Deus não vai me proteger nunca, né? Então, e os outros dois, né? Misael, Ananias e Azarias, que trocam o nome deles também por deuses pagãos, que não aceitam também isso. Então, você percebe que a amizade foi importante. Sadraque, Mesaque, Abednego. Apoiar-se com amigos que te puxam para cima, cara. Sabe? Então, amizade é isso. Amizade é você... Inclusive, parece que tem até Isaac Newton, que tem uma frase que, se vi tão longe, é porque estava nos ombros dos gigantes. Tem uma frase assim de Isaac Newton, me parece. Então, o jovem precisa de apoiar naqueles que puxam para cima, só. Porque no meio de um grupo, sempre tem aqueles que vão puxar para baixo. E aqui, Daniel mostra que é importante, a amizade é muito importante nessa construção de um sucesso integral na vida, né? De buscar apoiar-se nesses que realmente têm a mesma intencionalidade, né, para viver. É muito mais fácil puxar para a física vai provar isso, né? Muito mais fácil quem está embaixo puxar para baixo. Talvez é a minoria no grupo, talvez, né? Exatamente. Talvez é a minoria. Eu sempre me recordo da passagem lá de Pedro tá preso, né? Atos 12, e o anjo liberta ele e abre a porta, e ele acha que está tendo um sonho. É sempre andar com pessoas que abrem portas para nós, né? Sim. Sempre andar com pessoas que vão nos jogar para... Tem um amigo nosso, né, o Mauro, ele sempre fala assim, olha, cola comigo que você brilha, né? Cola com Jesus que você brilha. Isso mesmo. E o último capítulo, né, a gente já está caminhando para o final aqui do nosso podcast. Lá na página 125, você vem falar sobre excelência e influência em meio à oposição. Daniel e Timóteo, eles permaneceram fiéis em meio a todo o contexto contrário aos princípios, aquilo que eles acreditavam. Timóteo teve que exercer uma liderança muito jovem, com Paulo falando para ele manter-se firme, né? Sempre motivando para ele não se abater diante dessas oposições. E qual que é o conselho que você dá hoje para os jovens que precisam se estabelecer, precisam saber realmente quem eles são em Cristo, né? A identidade, buscar uma identidade. Como que qual é o conselho que você daria para eles, para que eles pudessem vencer essa oposição? O jovem está cheio de oportunidades hoje. Ele precisa ter coragem de manter-se íntegro. Porque integridade parece que virou algo raro, principalmente no nosso país, né? Integridade parece que é algo muito... É extinção a integridade. E principalmente no ambiente acadêmico, no ambiente escolar, né? Onde ele é pressionado quando ele chega lá, principalmente quando ele sai do ensino médio e vai para a faculdade. Ele vai encontrar um outro mundo. Mas o interessante é que eu conheço e aposto, eu tenho certeza absoluta, tem muitos meninos hoje que estão chegando na escola e influenciando de forma maravilhosa, sensacional, fantástica, sabe? O mesmo que ele é lá na igreja dele, seja igreja evangélica, seja igreja católica, o mesmo aquele jovem que está lá, ele era na escola e ele acaba atraindo as pessoas para ele. Mesmo aqueles que não gostam, acabam enxergando nele algo bom, enxergando nele autoridade. Então, se ele manter-se íntegro, reto, por mais que a gente ache que é isso, pelo contrário, ele vai ter êxito.
Pode ser que até no início ele seja motivo de chacota, que não sei o quê, mas com o passar do tempo ele é procurado. Porque os jovens estão na escola também cheios de conflitos. E vão encontrar nele apoio, como encontraram em Timóteo, simples. E olha que Timóteo era muito tímido. E mesmo com a timidez, e hoje dificilmente você vê um jovem tímido. Parece que timidez é muito persistente. Tem aqueles por questão, talvez, patológica, né? Tem umas dificuldades, mas mesmo assim, nós estamos numa geração de jovens para frente, que tem coragem de falar, de expor o que pensa, e que timidez está passando longe. Então, e mesmo Timóteo, com toda a timidez, Fernando e Edson, ele liderou pessoas de todas as idades, que viu nele, disse, não, esse menino eu posso me aconselhar com ele. Você imagina uma pessoa idosa buscando conselho do menino, entendeu? Então eles podem, Fernanda. Essa geração pode chegar numa escola, no trabalho, e influenciar toda a empresa. Eu era recruta, gente. Eu era um recruta, eu ainda era soldado. Quando o comandante da minha unidade, um tenente-coronel, me chamou para me orar por ele. Quando eu entrei na sala do tenente-coronel, ele ficou de joelhos na minha frente. Eu tremi. Porque aquilo, na polícia militar, isso não existe. Tem a questão da vaidade profissional, da coisa toda. Mas uma experiência minha, Fernanda, uma experiência própria. Eu, como soldado, entrei na sala do meu comandante, um tenente-coronel, 2 estrelonas amarelas aqui no ombro, e uma prata, quase coronel, certo? Tá faltando um aninho para ele ser promovido a coronel, e eu, soldado da Polícia Militar, e eu com as mãos sobre a cabeça daquele homem, e ele chorando e orando por ele. Entende? Que Deus usa, né? Deus usa. É o poder do evangelho, é o movimento. É o movimento. E se você... Se ele se integrar, deixar realmente e trazer isso para ele, se ele assumir essa responsabilidade de viver o evangelho, Deus vai fazer coisa tremenda com essa juventude. Isso só aconteceu porque você se posicionou e fez com que você fosse reconhecido. Eu tremi, mas dei conta. Mas deu conta. Porque você não está sozinho, né? Intencionalmente, a gente vive na dependência do Senhor. Verdade. Então a gente não está sozinho. O Vitor Júlio, sim, existe aí um legado que ficou aí familiar também, que você traz como herança? Até na sua história? Eu tenho na minha própria família, do meu irmão, né? Meu irmão foi o meu exemplo de... Foi Paulo na sua vida? Foi um Paulo para mim. Hoje, com certeza, está com o Senhor, mas meu irmão, ele foi uma referência para mim, sabe? De vida cristã, de integridade, de foco, de viver uma vida intencional. Foi embora muito cedo, né? Mas o tempo que eu vivi com ele, ele foi um pai também, né? Foi um pai para mim em todos os aspectos. Ele me introduziu na vida cristã, né? Foi ele que me projetou, né, para o evangelho, porque a minha maior referência de vida cristã era meu irmão. Então ele deixou um grande legado e eu quero fazer valer isso, né? Quero honrá-lo com isso. É fundamental na vida do jovem cristão ter um Paulo na vida? Você acha que... Ou será que dá para caminhar sozinho? Será que dá para caminhar sozinho nesse mundo hostil não dá. Não dá. Agora, Edson, sempre vai existir os Paulos. Sempre tem os Paulos por aí, né? Nós podemos ser um Paulo na vida de muita gente. Nós podemos ser um Daniel, um Timóteo na vida de muita gente, sabe? E não importa em qual contexto familiar que esse jovem está. Tem jovem que vive numa família totalmente estabilizada. E ele vai conseguir enxergar em Daniel e Timóteo essa possibilidade de, mesmo num contexto familiar desfavorável, ele superar e ser um exemplo. E ter uma vida intencional e ser também um influenciador, sabe? Ele sempre vai ter apoio. Deus sempre vai levantar um Paulo para ele. Deus sempre vai levantar um Daniel. Deus sempre vai levantar um Timóteo para ele, para sustentar nessa jornada. Nós não estamos sozinhos aqui, não. Deus sempre está levantando alguém para nos apoiar. Exato.
E o final do livro tem um presente, né? O final do livro tem um presente que são 30 dias intencionais. O desafio começa agora. Então, o livro não é só uma leitura, viu, gente? Eu até falei isso com o pastor. Eu já tenho vários devocionais. E esse não é porque está na sua presença, nem na presença de todos aqui, a audiência do Pulsione, mas esse livro é um dos melhores devocionais que eu já li. Porque ele está prático, com ferramentas essenciais para que a gente possa desenvolver a nossa vida mesmo com Deus, né? A gente pode falar a nossa espiritualidade mesmo, nosso caminho dentro desse mundo hostil que a gente vive, que faz com que a gente veja sob outra perspectiva. Sim. E eu acho que é isso que é importante, é esse o legado. Uma das lições que me ficou aqui, dentro desse livro todo, é que muitas vezes você pensa legado, você falou isso como uma grande coisa, né? Nossa, eu vou deixar o legado gigante. Mas legados são pequenas decisões que nós vamos tomando ao longo da vida e que vão formando as pessoas. Talvez o legado que a gente vai deixar, o Edson Donassi é líder dos jovens, ele vai deixar um legado de pequenas decisões que ele foi tomando ao longo da liderança dele. O pastor lidera uma igreja hoje que, com certeza, nesses anos, quantos anos de pastoreio? 15, 16? 16 anos, muitas pessoas passaram por ali e pequenas decisões suas influenciaram como legado. Então, eu acho que essa é uma grande lição. E aí, tem mais alguma pergunta? Vai encerrar? Vamos encerrar? Tem uma aqui que é para fechar. Então fecha que eu tenho uma. Aqui eu tenho uma, mas eu tenho uma para fechar. Então você faz a sua, que eu vou fazer a minha para fechar. Se tivesse que resumir o seu livro em uma frase, qual seria? Então a minha é mais ou menos isso. Essa frase, então eu vou completar, hein? Que eu vou copiar um podcast que eu ouço muito. Se essa frase fosse lida por 8 bilhões de pessoas, ou seja, pelo mundo inteiro, em todas as línguas, qual seria essa frase? Em uma frase? Em uma frase. Viver de forma intencional não é simplesmente viver bem. Viver de forma intencional, viver com propósito. Mas não é com o seu propósito. É com o propósito daquele que te criou. E que tem, com certeza, confiança em você. Que é possível você chegar no final da carreira, como Paulo disse, ele passou por tudo, ele completou a carreira dele, guardou a fé. E isso que Paulo diz, é possível você falar a mesma coisa se você decidir viver de forma intencional. Então, vive intencionalmente a cada dia. Muito bom, muito bom. E onde que a gente compra esse livro? O pessoal deve estar ansioso. Depois desse podcast, todo mundo vai querer comprar. Pode comprar diretamente comigo também, através do WhatsApp. Pode ser através do WhatsApp. Pode deixar o WhatsApp? Pode. O WhatsApp é o 319-9423-5935. 319-9423-5935. Ou através da editora Fontinelli, tá? No site da Fontinelli você vai ver um catálogo lá onde tem o livro intencional. Depois nós vamos disponibilizar também, a partir dessa semana, outras plataformas ou outras lojas aí online que você pode comprar e adquirir esse livro aí. Preço baratinho, eu tenho certeza que eu não faço livro na ideia de lucrar com ele, de vender livro, que no Brasil é isso que eu ia falar, no Brasil é muito difícil. No Brasil é difícil demais, é um livro que fica caro, né? Que fica caro, nós não temos muito incentivo, né, para escrever. Mas o investimento é porque eu faço isso, eu tenho certeza que Deus me abençoou, né? Me deu condições de escrever e eu quero abençoar a sua vida, tá? Tenho certeza que vai ser muito útil para você. Então, compra, dá de presente. Eu tenho certeza que não tem presente melhor para você dar nesses dias do que intencional legado de Daniel Timóteo para a juventude cristã. É um excelente presente também. E um livro de cabeceira, tá? É o livro de cabeceira, devocional. E você tem redes sociais, a gente te acha nas redes sociais, você produz conteúdo. Eu já falei para o pastor abrir um canal no YouTube, ele não quer. Dificuldade muito... Na verdade, agora, de tanta pressão, né? De tanta pressão, nós estamos caminhando aí para... Eu tenho um Instagram lá, mas ainda não tem postado muita coisa. Mas, breve aí, nós vamos estar aí postando mais conteúdos nas redes sociais aí para divulgar o nosso trabalho. Isso.
E entrando em contato, pode adquirir os outros livros também, né? E tem um livro muito bom, acompanhado com esse aqui, né? Saiu quase na mesma época, que é Eclesia, né? De Athens Semeron, uma igreja para hoje, né? Uma igreja para hoje. E o Êxodo, né? O Êxodo de Cristo. É estranho o texto, o título, né? O Êxodo de Cristo, mas é um comentário milético muito bom, né? Para você que gosta de conhecer qual que é a relação do texto do Antigo Testamento com a relação que isso tem com Jesus. Então, esse livro é muito bom. E quem quiser conhecer a Igreja Batista Atos? Ah, sim, a Igreja Batista Atos fica ali no bairro Parque das Calçadas, em Santa Luzia, na Felipe Gabrich, 144, esquina com o Geraldo Ferreira Rabelo. Se você estiver em frente à Matriz de Santa Luzia, pegando a Rua do Cerro, ali entre a Câmara Municipal, né? Isso. A Câmara Municipal e a Matriz de Santa Luzia, se você passar naquela rua e descer, no final dela, à sua esquerda, você vai ver a Igreja Batista Atos. Quem vem pela 381, Sim. pela Avenida Beira Rio, na antiga Faxal, você entra à direita, subindo na rua Duque de Caxias, Exato. sobe e desce, você vai chegar lá na igreja, lá com certeza. Felipe Gabrich, 144, Córrego das Calçadas, Santa Luzia. Estamos todos esperando vocês lá. E assim a gente termina, né? Foi um Então, prazer, né, entrevistar o nosso pastor. Satisfação incrível. Muito obrigada por essa audiência, né? Muito obrigada pelo Pulsione Cast, por dar essa oportunidade. A gente vai deixar no link na descrição do vídeo os contatos para adquirir esse livro e eu tenho certeza que você será abençoado. Obrigada, Edson. Deus abençoe. Formamos uma boa dupla hoje, hein? Muito Muito obrigada. bom, muito bom. Obrigado, gente.